Sabe aquela ideia de resolver um problema que está aqui, bem no chão, mas olhando lá de cima, do céu? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. E o mais legal, vamos ver como essa tecnologia funciona tanto para achar uma única árvore num quintal, quanto para monitorar um país inteiro. Bom, antes de mais nada, o que é esse tal de sensoriamento remoto? Pensa assim, é a ciência de conseguir informação sobre um lugar sem precisar encostar nele. É tipo ter uma supervisão, sabe? Usando satélites, aviões, a gente consegue analisar qualquer área do planeta sem ter que pisar lá. É uma ferramenta poderosíssima. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que olhar de cima resolve um pepino aqui embaixo? Para entender isso, vamos mergulhar num caso real, um desafio bem específico que uma grande cidade teve que encarar. Então, nossa história começa em Toronto, lá no Canadá. A cidade tinha um plano super bacana, uma meta ambiental importante, só que essa boa intenção acabou criando um problemão de logística. Olha só que ideia legal. A Prefeitura de Toronto incentivou os moradores a plantarem árvores nos seus próprios quintais. Distribuíram as mudas, tudo para deixar a cidade mais verde. O objetivo era nobre, né? Aumentar a área verde urbana. Só que aí, o tempo passou. Anos, décadas se passaram. E surgiu a pergunta: será que deu certo? Quantas daquelas milhares de árvores sobreviveram? Imagina só o trabalho de verificar isso. Teria que mandar a gente bater de porta em milhares de casas. Seria um processo caríssimo, super demorado e, convenhamos, bem invasivo, né? Era um beco sem saída. E foi aí que a tecnologia entrou em campo. Em vez de mandar fiscais para a rua, um grupo de pesquisadores teve uma ideia muito mais engenhosa: usar imagens aéreas super avançadas. A aposta era que, com a tecnologia certa, eles conseguiriam enxergar do céu o que seria impossível de verificar no chão. E quando eu digo avançadas, é avançada mesmo. O detalhe que faz toda a diferença aqui é esse: 8 centímetros. A resolução das imagens era tão alta que cada pixel, cada pontinho da foto, representava uma área de apenas 8 por 8 centímetros no mundo real. Pensa nisso. É um nível de detalhe tão absurdo que dá para ver coisas muito pequenas lá de cima. Com essa lupa gigante, a esperança era conseguir identificar as árvores jovens. Só que não bastava ter uma câmera poderosa. A tecnologia por si só não resolvia tudo. A verdadeira sacada, o pulo do gato dessa solução, não estava no o quê, mas no quando. E a sacada foi essa aqui, as imagens leaf-off. O que é isso? Significa literalmente sem folhas. Eles perceberam que se tirassem as fotos aéreas numa época muito específica do ano, no comecinho da primavera, as árvores grandes, as mais antigas, ainda estariam sem folhas. Com os galhos pelados, a copa delas não faria sombra, nem esconderia o que estava embaixo. Isso abriu uma janela perfeita para enxergar o chão do quintal. E, claro, as arvorezinhas que eles queriam encontrar. Então, olha que interessante o processo. Eles juntaram o antigo e o novo. Primeiro, um trabalho quase de arqueologia, digitalizar os mapas antigos, feitos à mão, que mostravam onde cada muda tinha sido plantada. Depois, capturaram as novas imagens aéreas de altíssima resolução naquela janela de tempo certinha, a leaf-off. E, por fim, o passo mágico, sobrepuseram os mapas antigos nas fotos novas, como se fosse um GPS para o passado, para ver se em cada local marcado ainda existia uma árvore. E o resultado disso tudo? Incrível! Eles conseguiram confirmar a sobrevivência de 82% das árvores, uma taxa de sucesso altíssima e o mais impressionante, sem precisar incomodar um único morador. Foi a prova de que o método não só funcionava, como era extremamente eficiente. Ok, o que aconteceu em Toronto é um exemplo fantástico do poder do sensoriamento remoto em escala local, urbana. Mas agora eu quero propor um exercício. E se a gente pegasse essa mesma lógica, essa mesma ideia, e aplicasse numa escala absurdamente maior? A escala de um país continental. Peguem essa ideia central: observar, medir, verificar algo que está no chão, mas fazendo tudo isso à distância. E agora, vamos escalar isso. E não é pouco, não. É escalar de forma drástica. Bem-vindos ao Brasil. A gente sai dos quintais de uma única cidade para olhar para os mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. A escala é outra, o desafio é de uma magnitude completamente diferente. E quem encara esse desafio monumental por aqui é uma instituição que todo mundo conhece, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É importante falar certinho, é IBGE.
A missão do IBGE é, em resumo, fazer um retrato completo e atualizado do Brasil. Agora, pensem bem, num país com as nossas dimensões, tentar fazer isso só com gente em campo, com prancheta na mão, é simplesmente impossível. Por isso, para o IBGE, o sensoriamento remoto não é só uma ferramenta a mais. É a única maneira viável de cumprir sua missão. É essencial para o planejamento do país. E essa tabela mostra bem a revolução que aconteceu. Antes, o IBGE dependia de pesquisas de campo, mapas de papel, um trabalho que levava anos, às vezes décadas, e que só conseguia cobrir pequenas amostras do território. Hoje, a realidade é outra. A gente está falando de dados de satélite, como o Landsat e o CBERS, e até de drones, com tudo sendo analisado por inteligência artificial. A gente saiu de uma foto tirada a cada 10 anos para um filme quase em tempo real do país inteiro. É uma mudança de paradigma. Tá, mas o que o IBGE consegue ver do espaço? Praticamente tudo que é importante para o país. Eles monitoram a produção agrícola, estimando safras, o que é vital para a nossa economia, acompanham o desmatamento na Amazônia, um dado crucial para a fiscalização ambiental, observam como as cidades estão crescendo, para onde estão se expandindo, ajudando no planejamento urbano, mapeiam os nossos rios, nossos recursos hídricos e até conseguem avaliar o impacto de desastres naturais. Cada um desses pontos é uma informação estratégica que ajuda a governar o país. Então, quando a gente coloca a história de Toronto e o trabalho do IBGE lado a lado, a gente começa a ter uma imagem bem clara, não só do presente, mas também do futuro dessa tecnologia. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A ideia por trás dos dois casos é exatamente a mesma. O mesmo princípio que encontrou uma única árvore num quintal em Toronto é o que ajuda a gerenciar a agricultura de uma nação inteira como o Brasil. O que é realmente poderoso não é só o satélite ou o avião, mas a capacidade de aplicar essa ideia de observação remota em qualquer escala. E o futuro? O futuro é a integração de tudo isso. De um lado, os drones, perfeitos para dar um zoom para conseguir um detalhe incrível em áreas pequenas e quando a gente precisa. Do outro, os satélites, que continuam nos dando a visão do todo, passando regularmente e cobrindo áreas gigantescas. E no meio, conectando tudo, a inteligência artificial, que vai ser o cérebro capaz de processar essa avalanche de dados e transformar tudo em respostas rápidas e inteligentes. A gente começou com uma única árvore e terminou com um país inteiro. A jornada mostra o poder dessa tecnologia hoje. Mas a pergunta que fica é, e amanhã? Que outros problemas, grandes ou pequenos, a gente vai ser capaz de resolver quando essa nossa visão do alto ficar ainda mais nítida, mais rápida e mais inteligente?